O que é felicidade para você? Essa foi a pergunta que eu mais ouvi vendo um filme ontem. Um filme chamado Hector e a Procura da Felicidade. É um filme bem assim, aguinha com açúcar, né? Parece uma autoajuda em forma de filme. Mas dá para tirar algumas coisas interessantes e algumas reflexões que eu queria fazer. E alguns paralelos também que eu gostaria de fazer. É, Forma simples, o Hector está lá, ele é um psiquiatra, está lá no consultório, atendendo seus pacientes, tendo uma vida comum, uma vida normal, e ele acha que isso é insuficiente, ele começa a ter meio que uma crise existencial e começa a duvidar do próprio trabalho, e de fato o trabalho dele não estava surtindo efeito nos pacientes. Ele começa a perguntar da própria vida, né, que era a felicidade, as coisas que ele deveria fazer, ter para ser feliz. E diante disso, ele pega e fala assim: eu vou viajar o mundo. E eu não sei por que caralho todo mundo pensa em felicidade, pensa em viajar o mundo, né? Aqui já tá um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele decide viajar o mundo e sai viajando. No primeiro lugar que ele vai para a China, encontra um ricaço, vive experiências que o dinheiro dele não seria capaz de comprar. O ricaço fala algumas coisas sobre o que é felicidade e muitas pessoas que ele vai encontrando, ele vai perguntando o que é felicidade para você. É... E dele continua a saga dele, vai pra China, vai pra Los Angeles, África, um monte de lugares. Ele vai sempre levando um caderninho e fazendo anotações do que é felicidade ou como obter a felicidade. Enfim, esse é basicamente o filme e agora vamos para a reflexão e falar sobre isso. E sobre o que eu penso também, né? Claro, o filme é assim, ok, nada demais. Falar, nossa, um puta filmaço, não. É legalzinho assim, qualidade de imagem boa e tudo mais. Mas eu acho que como o meu profundo interesse é no ser humano e nas histórias, acho que vale a pena a reflexão aqui, né? Vamos lá. Hector sai viajando o mundo. Não sei por que caralhos, como eu disse, as pessoas querem viajar o mundo para encontrar a felicidade. Ou seja, vamos parar para pensar um pouquinho só. Então, quem não pode viajar o mundo, quem não pode ir descobrir outras culturas, quem não pode ir conversar com outras pessoas de outros lugares, não pode ser feliz? Essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Então, a felicidade depende do dinheiro? Me parece que não. Não estou aqui dizendo que dinheiro é ruim, muito pelo contrário, dinheiro é muito bom, ele é um facilitador e dependendo das coisas que você faz, ele pode realmente gerar felicidade. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque eu não estou afim de debater esse assunto agora. Mas não sou contra o dinheiro, fica aí a, a deixa. Porém, uma coisa que eu penso sobre o filme e sobre a nossa vida é que a felicidade ela não pode depender de coisas materiais. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu não consigo viajar, eu não posso ser feliz. Se eu não posso ir para a China, para a África, é, eu não posso ser feliz. As pessoas têm muito essa ideia de viajar, né, para procurar felicidade, porque elas encontram outras culturas e no fundo às vezes acaba fazendo sentido porque elas veem tantas coisas piores do que a própria vida, porque geralmente quem pode fazer essas viagens tem uma condição boa. Elas veem tantas coisas ruins e piores do que a própria vida dela que ela começa a encontrar um sentido. Fala assim, pô, eu tenho tanto, e daí vai naquela ideia de gratidão, pô, eu tenho tanto que eu não posso reclamar, então eu preciso ser feliz. Só que ainda fica uma coisa meio mascarada. E vamos continuar a reflexão. Eu amo água com gás, portanto eu praticamente só tomo água com gás. Eu sou feliz tomando água com gás. Só que se eu pegar essa água com gás e bater aqui na mesa e ela cair em cima do meu computador pifar, eu vou estar odiando a água com gás nesse momento. Eu amo churrasco. Só que se você me dá um churrasco, sola de sapato bem passado, eu não vou ser feliz comendo churrasco. Então, essa ideia de sentimento, felicidade através de sentimento, de emoções, mesma coisa com o sexo. Pô, sexo é bom, mas tem o seu lugar, tem o para ser feito dentro do casamento. Uma vida sexual desregrada não traz felicidade, não é liberdade. Um exemplo disso, até o Fred Mercury do Queen, ele falou que antes de ele contrair o vírus da HIV, né, ele vivia para fazer sexo. Aí depois ele contraiu o vírus da HIV, AIDS, e ele falou, agora eu virei uma freira, como se eu fosse uma freira. Enfim, essas coisas elas não podem nos trazer felicidade plena, por quê? Porque nós podemos perder.
Ou seja, se nós podemos perder, de fato a gente não vai ter a felicidade, tá? Porque a qualquer momento pode se esvair. Então, felicidade também não pode vir desses sentimentos, das emoções. Vamos tentando aprofundar aqui. A felicidade não pode ser das coisas materiais, porque se a gente pode perder, a gente vai deixar de ser feliz. Então, constatando que a felicidade ela precisa ser da mesma forma para todo mundo, talvez, ou todos podem ter a felicidade, podem ter a possibilidade de ser felizes, então nós precisamos chegar a um denominador comum para todos, né? E daí eu quero fazer um paralelo com Santo Inácio de Loyola, tá? Hector vai lá e faz toda essa peregrinação dele em busca da felicidade, né? Diante da crise existencial. E Santo Inácio de Loyola faz uma coisa parecida, tá? Me julguem, mas, tipo, parecida entre aspas. Santo Inácio de Loyola tem um ferimento na perna, né? Quebra a perna numa batalha e ele fica ali numa crise existencial porque ele não pode sair da cama. Tá? Isso pensando na época de Santo Inácio de Loyola, que eu não lembro quando era, mas há muito tempo, 1400, 1300, sei lá. Ele tem esse problema da perna e ele tinha uma vida boa, vida com muita festa, com mulheres, coisas que o Hector também tentou fazer para encontrar felicidade. E quando ele quebrou a perna, ele ficou lá parado, deitado numa cama, com acesso a um livro que ele leu, acho que sobre a vida de Jesus, e começou a pensar sobre isso. E viu que todas aquelas regalias que ele tinha, na verdade, não trazia felicidade para ele. Ué, como assim, né? Então, ambos tinham suas vidas, dá esse start aí, né? No Hector é a crise existencial no trabalho, Santo Inácio de Loyola acontece ferimento físico, tá? E daí, ambos começam a buscar essa felicidade, né? Só que de forma totalmente diferente, obviamente, né? Você vê que o Hector, isso aqui até na minha conversa com a inteligência artificial, que é a única pessoa que eu consigo debater as minhas ideias e contrapontos, quando eu vejo filme, livros e tudo mais, nesse momento, né? Você vê que a jornada do Hector ela é meio horizontal, ela é geográfica, como eu disse, ele quer ir buscar outras coisas. Ele acredita que precisa ver o mundo para conseguir ser feliz, tá? Ele precisa acumular experiências para entender a felicidade. Só que no fundo não é assim, né? Porque nós não podemos viver de momentos, nós não podemos depender de experiências para sermos felizes, tá? E daí você vê que Santo Inácio de Loyola, ele tem mais uma espécie assim vertical, né? Ele quer justamente encontrar a profundidade do ser, e do ser seria Deus. Então, embora Santo Inácio ele também saia e viaje, a jornada ela é mais interior, né? Ele não está em busca de experiências de outras pessoas, ou de acumular experiências para descobrir qual o sentimento da felicidade, mas é uma busca interior. Tá? Ele vive num isolamento brutal, numa caverna, numa época, enfim. Ele não quer saber essas lições, igual o Hector buscava, que ele foi anotando, primeira lição, segunda lição. Ele quer saber qual que é a vontade de Deus para a vida dele. Então, é como se fosse, pro Hector, a felicidade fosse um objetivo final, ou um ponto de chegada, como se fosse uma maratona. Ah, você passou daqui, você acabou a prova. E a partir de agora você já conquistou, você já é feliz. A felicidade ela não se dá assim no ser humano, né? Como eu dei o exemplo, ao mesmo tempo que essa água pode me deixar muito feliz, enquanto eu estou tomando ela geladinha, eu posso derrubar no meu computador e essa água me deixar muito triste. Então, eu já disse isso em outros vídeos, nós somos seres multifatoriais. Então, não podemos, não existe uma linha de chegada, porque as coisas nos acontecem de formas variadas, às vezes opostas, dentro de momentos muito pequenos. Ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu posso derrubar água e, enfim, ficar triste. Tá? E Santo Inácio, agora pra gente partir pro final do vídeo, Santo Inácio vive como aquilo que chamam de santa indiferença, né?
porque ele tem um único objetivo e que ele não estava buscando a felicidade, né? Mas consequentemente ele a encontrou, que é a santa indiferença, que é no fundo, e o que eu concordo, e que daí é a minha opinião também, até porque eu gosto bastante de Santo Inácio, essa santa indiferença é o que realmente faz feliz, porque são os desígnios de Deus para nossa vida e nós fazendo aquilo que é a vontade dele ou da melhor forma possível, tentando fazer isso, né? Que a santa indiferença é se tá bom, ok, se tá ruim também, ok, entende? Essa santa indiferença é justamente entender que as coisas nos acontecem e não ter algo assim estrondoso nem quando é ruim e nem quando é bom. Tá? Aqui ó, fala indiferença inaciana, né? A incapacidade de estar tão ancorado em Deus que a pessoa se torna indiferente a ter saúde ou doença, riqueza ou pobreza, honra ou desonra. Tá? Então, porque essas coisas se pode perder e a felicidade ela não pode ser encontrada é, através disso, né? E aqui na minha discussão com a inteligência artificial também, ó, Inácio não termina com uma lista de lições para ser feliz, porque não existe uma lista, não existe uma fórmula da felicidade, né? Mas com oração, não sei falar isso, mas é uma oração muito bonita que fala assim: Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade, tudo aquilo que tenho ou possuo de vós me veio, tudo para vós devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. É, Dai-me somente seu amor e a sua graça, porque assim já serei completamente rico. Alguma coisa assim, esqueci agora. Tá? E para ele, ó, para Santo Inácio, a plenitude não vem de encontrar a felicidade, mas de se entregar à fonte dela. Então Deus é a fonte de tudo aquilo que nos acontece, então também ele é a fonte de toda de toda a felicidade. E quando a gente está realmente submisso a ele, nós encontramos aquilo que nós desejamos, que em partes é a felicidade, né? Então eu queria fazer esse paralelo e esse encontro, por mais que o filme, eu falei, seja um pouquinho água com açúcar, ele é interessante de ver e de assistir. Eu acho que dá para tirar boas reflexões. E essa é a minha opinião sobre felicidade. Que nós não podemos, e se eu posso deixar algum resumo aqui do que eu penso, nós não podemos e não seria possível ser feliz se nós dependêssemos de algo que a gente pode perder. Então, se nós não podemos depender de algo que a gente pode perder para ser feliz, nos resta apenas uma coisa, que é a conclusão inevitável. Se inscreva no canal, deixe seu joinha se você gostou e me fala se você gosta desse tipo de vídeo. Até amanhã. Grande abraço.